Quer saber uma coisa interessante da fofoca? Eu tenho certeza que você conhece alguém que é fofoqueiro, né? Só que você não se reconhece como um. Então, todo mundo conhece alguém que gosta de fofoca. Então a gente percebe que há uma certa incoerência, né, nessa afirmação. Então, o objetivo desse vídeo é o seguinte, que a gente possa refletir sobre o ato de fofocar, né, suas implicações na sociedade, etc. E a gente possa discutir uma forma de neutralizar, né, esse tipo de situação, pelo menos amenizar. A fofoca em si, ela sempre existiu, né? Inclusive, foi uma das coisas que alavancou a comunicação do ser humano, do Homo sapiens. Porque é o seguinte, as tribos, né, conversavam para tentar identificar qual era a vulnerabilidade do outro grupo, né? Então, por meio da fofoca, faziam certas alianças, né, para derrotar um inimigo em comum, para obter algum tipo de vantagem. Então, falavam do vizinho, falavam do chefe, falavam de todo mundo. Foi uma coisa que se cristalizou na sociedade, né? Então, isso aí está até os dias atuais. A gente está o tempo todo sendo estimulado a falar da vida alheia, se você parar para analisar. Você tem lá desde do vizinho, o que o vizinho está fazendo, até a novela, o que a personagem fez, ou o Big Brother Brasil, o que fulaninho fez, e você é estimulado a isso, a falar da vida alheia de forma contínua e fazer os seus julgamentos, né, relacionado àquilo que você viu, e aí você vai condenando as pessoas conforme as ações dela. Então, o que eu quero que a gente reflita é sobre isso, né? Ainda um pouco sobre essa questão da fofoca, né, eu sugiro aqui uma leitura bem bacana, né, esse livro aqui, do Leandro Carnal, Detração, breve ensaio sobre maldizer, certo? Eu vou ler aqui um trecho para vocês que eu acho interessante. Seria a detração uma forma de aliança? Fofoco porque deseja estabelecer vínculos de defesa e ataque? Seria uma maneira catártica de me excluir da maldade alegando que ela está no outro? Seria uma defesa contra o mal que habita em mim? Constituiria uma forma de psicanálise primitiva na qual eu falo indiretamente de mim ao fofocar? Exorcizando meus fantasmas nos outros? Talvez. Ah, Poliana. Uma forma de interesse com vetor invertido? Fofoqueiros seriam pessoas sem ter o que fazer? Falar mal, em essência, estaria associado ao feminino ou masculino? Por que a vida alheia seduz tanto? A minha biografia estaria monótona ou linear demais? Falo mal porque meu vazio interior é tão insuportável que prefiro o ataque a terceiros a pensar na minha miséria? Tantas perguntas. O fato é que está todo mundo exposto a esse tipo de situação, certo? Então, uma hora ou outra, uma fofoca vai chegar até você, vai chegar a partir de pessoas que você gosta, né? Alguém vai chegar com a informação para você. E aí, a minha sugestão é que você faça a seguinte reflexão. Primeiro, primeira coisa que você tem que ter consciência: eu não sou fiscal da vida alheia. Para começar. Segundo, o que é que eu tenho a ver com isso? Partindo dessa premissa que você não precisa falar para outra pessoa, mas você pode ficar com você, certo? Então, diante de uma nova informação, você pode usar uma técnica chamada as três peneiras, que são basicamente três perguntas que você deve fazer para qualquer tipo de informação que você receba, especialmente informação de vida alheia. A primeira pergunta é o seguinte: aquela informação que você está recebendo é verdade? Né? Ou seja, você pode até perguntar para a pessoa: isso que você está me falando, isso é verdade? Você tem certeza que é verdade? A pessoa pode ser que ela tenha uma dúvida em relação à veracidade das informações, mas ela quer te falar por algum motivo, certo? Ok, deixa passar. A segunda pergunta que você vai fazer é o seguinte: essa informação que você vai me passar, ela é uma informação boa? E aí a pessoa já sabe que não é, né? Então não é uma informação boa, mas ela quer te falar, apesar dela não saber se isso é verdade ou não. Então a última pergunta matadora é o seguinte: essa informação que você vai me passar, ela vai agregar alguma coisa para mim? E a pessoa vai dizer não. Ou seja, é uma informação que você não sabe que é verdade, né? É uma informação que não é uma coisa boa e é uma informação que não vai agregar em nada. Então não precisa nem falar. Né? Claro que se você começar a fazer isso, você vai ser uma pessoa extremamente chata, né? A maioria das pessoas não vão querer nem conversar com você. Então eu sugiro também um outro caminho, né, caso você queira fazer de forma diferente. A pessoa vai chegar toda animada para você, né, querendo falar, né, alguma informação de alguém. Né? Então você vai fazer o seguinte: você vai tentar transportar aquela situação que ela está falando, para evitar condenar pessoas que você não conhece, ou se você conhecer, pior ainda. Você vai tentar transportar essa situação para o mundo das ideias. Né? Em que sentido? Você vai pegar, você vai tirar o seu julgamento das pessoas e vai tentar entender a situação como um todo, baseado naquelas premissas. Porque o que a pessoa quer é que você dê algum pitaco sobre aquilo.
certo? A pessoa quer que você faça um julgamento, e ela quer que você concorde com ela, com o julgamento dela. Então, eu sugiro, né, que você faça o seguinte: você avalie como, você coloque tudo como premissas, né? Você pega lá uma determinada história e você tenta encontrar a ideia que está por detrás daquilo ali. Então você vai olhar para a ideia em si e não mais para as pessoas. Você vai avaliar a situação de uma forma abstrata. O objetivo disso é tentar fugir dos julgamentos gratuitos, certo? Porque você não tem acesso à verdade, você está apenas ouvindo aquelas informações que você não sabe nem se é verdade, baseado em premissas que não estão completas. Então você vai considerar, baseando-se naquelas premissas que foram colocadas, né, qual é a atitude que você acha que seria mais adequada, né? Você não pode condenar a pessoa, fulano é ingrato. Não, ele não é ingrato. Talvez ele tenha tido um comportamento ingrato naquela circunstância por algum motivo que talvez você não saiba. Né? Mas, tipo assim, a gente tem que fugir desses julgamentos, dessas condenações. Entendeu? Então, quando você avalia a ideia e não as pessoas, as coisas ficam bem mais simples e você pode até tirar um bom proveito disso. Então, a dica é, já que não tem como fugir disso, né, que você consiga pelo menos transformar isso, que é uma coisa muito pequena, né, essas fofocas, para algo bem maior, que são ideias. Né? Então, quando você faz esse transporte para o mundo das ideias, eu acredito que você cresce até no desenvolvimento daquela reflexão. É transformar algo banal em reflexão. Com o tempo, você consegue exercitar isso e vai se tornar mais fácil. Ninguém vai se tornar a Madre Teresa de Calcutá ou então o Papa para dizer que não, nenhuma fofoca chega até a mim. Isso não existe, certo? Vão chegar e vão chegar de pessoas que você gosta e você tem que saber lidar com isso, né? Então, quanto mais você puder fazer essas transformações, né, daquela conversa inicial, que era uma conversa um pouco venenosa, para uma situação abstrata, onde você possa entender a meia-culpa de todo mundo nesse processo, eu acredito que é o caminho mais saudável. Né? E sempre tentar fugir de condenações. Você avalia o comportamento das pessoas e não a pessoa em si. Quando você diz fulano é alguma coisa, você está dando uma definição para aquela pessoa. Agora, quando você está dizendo que a pessoa se comportou de forma adequada, naquela circunstância, baseado naquelas situações, com premissas que pode ser que justifiquem aquilo que ela fez, eu acho que é um caminho melhor, é um caminho menos tóxico, entendeu? É um caminho que você cria uma empatia maior com a situação. Tem até uma frase que eu acho bem interessante, certo? Que eu vou compartilhar com vocês para que a gente possa refletir. Pessoas pequenas gostam de conversar sobre outras pessoas, falar de outras pessoas. Pessoas comuns gostam de falar sobre fatos, né, coisas e etc. Já pessoas inteligentes gostam de falar sobre ideias. É por isso que eu sugeri para vocês, né, transformar aquela banalidade em algo no mundo das ideias, né, porque você está mais protegido de cometer alguma injustiça. E assim, tem uma coisa que é certa, certo? Se você conhece alguém que só sabe falar mal dos outros, uma hora ou outra ela vai falar mal de você também. Então não se surpreenda. Outra coisa que você não deve se surpreender, com certeza alguém já falou mal de você. Então, não espere que isso não aconteça, certo? Isso acontece também e não importa o que digam de você, importa quem você é. Eu quero dizer para vocês que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós reproduzimos, certo? Você não é obrigado a reproduzir nada, né? Se você não tem certeza de uma informação, se essa informação ela não é informação boa, não agrega em nada, então você tem o direito, né, de não passá-la para frente. E, tipo, existe uma linha muito fina, né, entre fofoca, calúnia, difamação e injúria. Nós somos responsáveis pelas informações que nós propagamos, certo? Então, eu espero que esse vídeo ele possa te ajudar, né, para que você tente lidar de forma mais fácil com essa situação, que você não incorra em erros, que você não faça julgamentos precipitados, né, e que você consiga lidar com isso que está no nosso dia a dia, infelizmente, de uma forma mais tranquila, certo? Se tiver alguém que não é fofoqueiro, se você quiser mandar esse vídeo para essa pessoa, né, sinta-se à vontade para mandar. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo?